Olá amigos prevencionistas, no vídeo de hoje falarei sobre 3 dificuldades que eu enfrentei no meu início como técnico de segurança do trabalho. Vamos ao vídeo. Pois bem, falarei sobre 3 dificuldades que eu enfrentei, mas que pode ser comum a muitos técnicos ou técnicas, de segurança. Também comentarei como driblei essas dificuldades. Mas antes de partirmos aí para o vídeo em si, já peço, se você está gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreva no canal, se não é inscrito, deixa o like aí embaixo, comente no final do vídeo aí, deixe seu comentário aí sobre o que você achou desse material. Então, antes de falar sobre as minhas dificuldades, porque nesse caso eu vou falar daquelas que eu enfrentei. Eu já adianto que eu penso que a maior dificuldade do recém-formado é o primeiro emprego. Isso eu até falei lá no vídeo que eu fiz sobre as 7 dificuldades que você poderá enfrentar na profissão de técnico de segurança. E eu vou deixar o link na descrição. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo. Porém, eu não passei por essa dificuldade, então as minhas dificuldades foram outras. Eu não vou falar sobre essa dificuldade em si. Então vamos aí às minhas dificuldades, aquelas que me deram trabalho. E a primeira delas foi a timidez. E eu até falei especificamente sobre isso num vídeo bem recente aí, Também recomendo muito que você veja esse vídeo se você tem essa dificuldade. Veja esse vídeo porque pode ser que vai te ajudar com essa situação que eu enfrentei. Então eu não vou falar aqui como que eu enfrentei essa situação, porque eu já falei nesse vídeo que é exclusivamente sobre esse assunto. O link vai estar na descrição. Segunda dificuldade que eu enfrentei: relacionamento. Se relacionar com as pessoas. Isso está diretamente ligado à timidez, eu entendo assim, está ligado à timidez. E essa então foi uma grande dificuldade para mim, porque eu tinha mesmo essa barreira, que me dificultava me relacionar com outras pessoas. A não ser aquelas que eram do meio, que estavam juntos ali comigo, que já convivia com algum tempo, eu não tinha dificuldade. Mas pessoas novas, pessoas que eu não conhecia, então sempre tive muita dificuldade, eu ficava muito preso, E eu falei isso no vídeo das 7 dificuldades, eu falei sobre isso, que é um dos itens que está lá nesse vídeo. E então, como é que eu fiz para enfrentar isso? Então, a minha dica, porque isso exigiu muito de mim, não foi fácil, me desvencilhar desse problema, porque para mim era um grande problema. Então eu comecei a prestar atenção nas pessoas, o que elas conversavam quando elas estavam conversando com outras pessoas, o que elas gostavam de falar, E quando você descobre isso, que a pessoa ela gosta de música, ela gosta, sei lá, ela é uma esportista, então você tem aí uma dica muito importante de como você vai conversar com essa pessoa. E aí eu, prestando atenção nisso, eu começava a conversar com essa pessoa sobre esses assuntos, que muitas vezes eram assuntos comuns, que eu também gostava, Então isso facilitava muito, eu sabia sobre aquele assunto. E eu estou falando aqui de conversas com pessoas que realmente eu não tinha contato ainda, Eu estava tendo o primeiro contato ali, E isso aconteceu muito, por exemplo, na área, quando eu ia ter o primeiro contato com um chefe, que eu nunca vi ele, por exemplo. Ou tinha visto, conhecido e visto, mas nunca tinha conversado com ele. A partir do momento que eu passei a me relacionar já como técnico de segurança, ou seja, eu tinha que falar com essa pessoa, então às vezes eu já sabia algumas coisas sobre ele. E aí quando eu ia lá nessa área, precisava conversar com essa pessoa, os assuntos nem sempre são legais quando você vai para a área. Às vezes tem um assunto que é chato, que o interlocutor seu, ele não está muito interessado naquilo que você vai falar, Ele sabe que você vai falar sobre aquele assunto. Mas eu sabendo do que ele gostava, por exemplo, eu chegava lá, um bom dia, começava a conversar sobre o assunto e de repente eu entrava no assunto que eu sabia que ele gostava. E aí a gente desenvolvia um diálogo legal, Criava um vínculo. É essa a palavra, criar vínculo com as pessoas. E aí quando eu precisava conversar sobre algo que não era um assunto legal, que estou falando ainda, que era segurança do trabalho, eu não tinha essa dificuldade. Então a dica principal é conhecer as pessoas. Você conhecendo as pessoas, você vai enfrentar isso com mais tranquilidade. Não vou dizer que é fácil,
eu tive bastante dificuldade. Mas aos poucos eu fui me soltando e tal, né? E chegou um momento que, lógico, no primeiro momento, assim, quando você ia falar, sei lá, com um diretor, por exemplo, tinha aquela sensação de que aquela... Não é um medo, né? Mas é um receio, né? De como você vai conversar, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Você já tinha informações sobre aquela pessoa, né? Você sabia o que falar, né? E então, acabava que você controlava isso. Eu acabava me controlando, né? Mas eu digo que é uma das maiores dificuldades que eu tive, além da timidez, é lógico, né? E como eu falei, elas estão ligadas. Essa parte aí me deu bastante trabalho. Não é uma situação fácil de contornar. Mas a gente consegue. Então eu consegui, né? E através disso eu fiz amizades com muitas pessoas na área. Muitas pessoas que elas me davam assim, atenção quando eu ia falar. Porque era o meu jeito de conversar com elas. Né? Eu nunca tratei elas como se eu fosse o cara da segurança e elas fossem o cara da produção, por exemplo. Não. Elas eram pessoas assim como eu, que estavam ali exercendo a função delas e eu exercendo a minha função. Não tinha porquê, né, haver esse bloqueio, né? Então eu tratava essas pessoas como pessoas normais, como nós somos, né? Entre aspas, normais, né? Nas conversas em si, né? Então eu nunca iniciava uma conversa já falando sobre o que eu ia lá para falar. Eu iniciava sobre outras coisas, conversando sobre outras coisas. E às vezes eu passava, eu tinha chefes que quando eu sentava para conversar com ele, a gente passava às vezes horas conversando lá sobre outras coisas. Porque a gente sabe o estresse que é você estar no área de trabalho. E eu sabia do estresse deles. Então eu estava indo lá com um problema para ser resolvido. Então no final das contas, a gente tratava aquilo como uma coisa comum, normal. Era um assunto dele, na verdade. O assunto passava a ser dele, não meu, né? E a gente resolvia as coisas. Mas eu volto a dizer, né, que foi uma das maiores dificuldades minha, foi essa. O relacionamento, mas eu venci, né? Então qualquer um pode fazer isso. Bom, e a terceira dificuldade que eu enfrentei, né, e que eu também falei no vídeo das 7 dificuldades, são as situações de emergência. Eu nunca fui aquela pessoa que tinha, por exemplo, viu sangue e desmaia. Isso nunca aconteceu comigo e eu não tinha essa... Muito pelo contrário, né? Eu passei por situações comigo, né? De acidentes quando eu era criança e que eu enfrentei muito bem, mas era comigo. Mas quando eu via isso acontecer com outras pessoas, as coisas pareciam diferentes. Não era a mesma coisa que se estivesse acontecendo comigo. Né? Isso me tirava um pouco, por exemplo, do raciocínio rápido, da ação. Eu ficava meio preso quando eu me deparava com uma emergência, vinha aquele bloqueio e eu demorava para saber o que fazer. E a gente sabe que agir rápido numa emergência pode fazer muita diferença nesse caso, seja no princípio de incêndio, seja uma outra emergência qualquer, né? Você precisa agir rápido. Você precisa pensar rápido e tomar iniciativa. E eu tinha essa dificuldade. Então essa é uma dificuldade que eu comecei a enfrentar já durante o curso. Quando eu fiz o treinamento de prevenção e combate a incêndio, eu fiz numa empresa grande, né, aqui da região, né, onde eu moro, né? Não vou citar o nome da empresa, mas é uma empresa muito grande, né? E é uma empresa do governo, é uma empresa federal, na verdade. Eu fiz o treinamento lá dentro, era um treinamento muito puxado. E eu sempre tive dificuldades com áreas fechadas, espaços confinados. Espaço confinado nunca foi a meu forte, né? Para a altura, eu já falei sobre isso, a altura eu nunca tive problema. Mas espaço fechado sempre me gerou assim, uma ansiedade, né? Próximo do pânico até, né? E aí, nesse treinamento que eu fiz, eu tive que entrar na casa de fumaça, né? E aí, nesse local, né, lógico que a gente foi preparado para isso, o professor explicou bastante, falou bastante sobre o assunto, não tinha risco lá, né, tudo controlado, né? Mas para mim era uma situação nova e que eu, obviamente, não gostava daquilo. Né? Então, foi a primeira situação, assim, seria uma situação de emergência, né? E que eu tive que enfrentar sem entrar em pânico, né? Porque você tá sozinho, eu estava sozinho lá dentro, né? Você entrava um por um, né? E você conseguia sair de lá sem problema nenhum.
Pois bem, então começou no curso, mas acontece que isso não parou por aí, né? E depois eu fiz outros cursos, até voltei nessa empresa fazer um novo treinamento lá também de prevenção e combate a incêndio, parte prática, né? Eu já falei, né? Eu era instrutor de prevenção e combate a incêndio, fui instrutor pelo Senai e tal, né? Então eu fiz vários treinamentos nessa área. Isso me ajudou a me controlar durante uma emergência, que era algo que eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade mesmo de assim, travar e ficar sem ação. E aí, durante o meu processo de trabalho, já estava trabalhando como técnico, eu enfrentei situações reais, como da casa de fumaça lá, situações reais. Era um incêndio e eu estava no meio da fumaça lá, né? E eu não perdi o controle, eu estava consegui, né? Lógico, com as técnicas que eu aprendi também de prevenção e combate a incêndio, eu consegui me sair bem e tal, né? E não entrei em pânico, tal, que era um medo que eu tinha, né? Era medo mesmo de entrar em pânico na situação de emergência. Isso não aconteceu, né? Isso eu estou falando em situações reais. E também é lógico que durante a minha trajetória, quando acontecia uma emergência, que eu tocava o telefone de emergência, a gente saía para atender uma emergência. Isso acontecia quando a gente estava em plantão, isso acontecia quando eu fazia turnos, a gente estava junto com a equipe de emergência, que eram os bombeiros. E se aconteceu uma emergência, a gente ia junto. E quando eu estava indo para essa emergência, que a gente não sabia exatamente o que ia encontrar lá, eu ia me preparando psicologicamente já, né, para aquilo. Né? O que eu poderia ver lá? Né? Era um incêndio? Se era um incêndio, como que estava a situação? Existia pessoas em risco? Como que estava a área? Existia todos os equipamentos lá no local? Enfim, eu ia pensando em tudo isso, né? O que eu iria fazer quando eu chegasse lá? A minha parte principal era fazer isolamento de área, tal, né? Coordenar as pessoas que estavam lá no local, porque existiam muitos brigadistas, né? O que eles deveriam fazer? Se existia pessoas que estavam precisando de atendimento, né? Qual era o caminho, enfim. E eu ia já me preparando para isso, né? Durante o caminho que eu estava indo para a ocorrência. E isso, com o passar dos anos, acabou se tornando para mim uma coisa assim mais tranquila, mas nunca foi assim, vou falar assim, isso eu acredito até que para todo mundo é assim, né? Só se a pessoa for muito insensível, né? Ficar totalmente à vontade quando estava acontecendo uma emergência, porque emergências são emergências, o nome já diz isso, é emergência. E a pior coisa que tem numa emergência é você gerar uma outra emergência em cima dessa, que já está acontecendo. Então, a nossa função principal, seja dos brigadistas, seja no caso lá tinha bombeiro, né? Dos bombeiros, dos resgatistas, dos técnicos de segurança que estão no local, é evitar que aquilo se torne uma coisa maior. Então, por isso que existe lá, né? Tem que isolar a área e tal, né? E aí esse controle, você tem controle emocional de raciocinar, saber o que você deve fazer primeiro, para onde você vai, enfim, tomar conta da situação. Porque às vezes as pessoas que estão lá no embate da coisa, estão lá apagando fogo e tal, às vezes eles não vêem totalmente o risco. E você que está acompanhando, você não está ali apagando, ou mesmo que você esteja, né, você tem que estar atento a todos os riscos. Teve uma situação que aconteceu comigo, uma vez num atendimento de incêndio, e era um incêndio num porão, e nesse caso a gente estava em 2 bombeiros e eu como técnico. Então eu estava auxiliando eles. Né? E lá nesse porão, a escada, era uma escada normal que descia até o porão, né? Existia uma saída que era uma escada marinheiro, e aí saía do lado do equipamento, era um forno, saía do lado do forno, uma abertura, você abria aquela abertura e saía para fora lá do local, né? Se você estivesse no porão e não tivesse condições de sair pela escadaria, você saía por essa escada marinheira. E quando nós chegamos, não havia ninguém lá. O pessoal no porão não havia ninguém. O incêndio estava no porão, então na máquina em si não existia, no equipamento que estava em cima não existia fogo, o fogo estava embaixo. Então a nossa função era controlar o incêndio no porão. E aí um dos bombeiros já colocou o equipamento lá, autônomo, né? Colocou tudo, botou a máscara. E eu estava ajudando eles a lançar as mangueiras e tal, né? E ele se dirigiu exatamente para esse ponto, onde ficava essa escada marinheira. E ela já estava aberta, porque alguém da área já tinha aberto. E quando eu vi ele indo para lá,
Essa é a coisa que eu estava tentando dizer aqui, que em situações de emergência, se você perder a razão de raciocínio, de pensar rápido, pode acontecer uma coisa grave. E nesse caso, quando eu vi ele indo para lá, eu imaginei na hora, ele vai descer pela escada marinheira. E era a principal saída da chama a hora que colocasse água pelo lado da escadaria. Quando o outro bombeiro entrasse ali, mais o pessoal que estava auxiliando, entrasse jogando água ali, a chama sairia por aquilo, viraria uma chaminé. E eu vi aquilo lá e eu saí correndo na área, né, para chegar até onde ele estava. Quando eu cheguei no ponto, ele estava descendo já a escada marinheira. Ele já estava meio corpo já para dentro daquele buraco lá. Né? E aí eu segurei ele assim pela capa do bombeiro, segurei ele. Aí ele olhou para cima assim, daí eu falei, não, sai. Dei sinal que não dava para ouvir, né? Dei sinal, sai daí, não larguei dele. Aí ele saiu. Quando ele saiu fora, acabou de sair, que saiu fora, subiu aquela labareda para mim. Então imagina se aquilo pega ele descendo. Ia jogar ele lá embaixo, né? Ele ia cair lá dentro e a situação ia piorar muito. Então foi uma situação que exigiu de mim, né? Uma ação rápida, e eu tive essa ação. Então eu consegui ver a situação naquela emergência, que ia gerar uma outra emergência muito mais grave, porque no momento era só equipamento. E aí você ia ter uma pessoa lá dentro. Né? Então é isso que eu estou querendo dizer. Né? Em situação de emergência, você precisa ter esse controle. E eu tinha essa dificuldade. Eu travava realmente, né? E ficava naquela... O que eu faço? Né? Então isso eu fui perdendo. Com o tempo fui aprendendo a me controlar isso aí. Então essas são as 3 situações de dificuldades que eu enfrentei, né? E se eu enfrentei, né? Qualquer um pode enfrentar. Então se você está aí atuando na área e está aí com medo, né, desse tipo de situação, porque a gente enfrenta isso está relacionado à nossa profissão, não tem como, nós trabalhamos com emergência, né? Então eu diria que o básico para tudo nessa situação é manter a calma e não perder o controle. Bom, muito bem, né? Então essas foram as minhas maiores dificuldades, então essas são as minhas dificuldades, pode ser que alguém tenha outras tal, mas para mim foram essas 3, né? E claro que tinha outras dificuldades que eram do dia a dia tal, mas essas a gente nem conta, né? Porque são coisas bem pequenas, de fácil de você resolver, né? Bom, mas no entanto isso não me impediu de me tornar um técnico de segurança respeitado nas áreas por onde eu passei. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir. Não desista. Tá? Vai em frente aí, você vencerá suas dificuldades. Valeu, até o próximo vídeo.